Quarta-feira é dia do nosso quadro Vida Saudável. Oferecimento JK Centro Médico, Laboratório e Vacinas, Qualimed Diagnósticos, Radiologia Avançada. No primeiro mês do ano acontece a campanha Janeiro Roxo, esforços concentrados para conscientizar a população sobre o combate à hanseníase. O Brasil é o segundo país do mundo com a maior detecção de casos novos da doença. Fica atrás apenas da Índia. Já aqui no Piauí, os últimos dados contabilizados chegam à marca de quase 700 casos. E para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo no nosso estúdio, no estúdio do Notícias de Picos, o senhor Gilberto Valentim, que é coordenador do Pronto Atendimento Médico aqui em Picos, que é um local onde as pessoas, não só de Picos, mas de toda a região, elas podem receber o tratamento contra a hanseníase. Gilberto, bom dia, seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia, Clebson, eu que agradeço o convite. Obrigado. Gilberto, hoje, diante desses dados que a gente observa aí no Piauí, tendo quase 700 casos da doença, existe ainda muita gente que desconhece a hanseníase e que por isso é tão importante a campanha Janeiro Roxo para levar informação para essa população que às vezes tem alguma mancha no corpo, desconhece que ali pode ser um caso de hanseníase e a gente encontra uma população que, por falta de informação, às vezes não começa um tratamento de forma precoce. Sem dúvida. O que a gente tem observado nesses números no Piauí e no Brasil é que seja a população, seja parte dos profissionais, tem dificuldade de compreensão dos sinais e sintomas. Então, a hanseníase apresenta lesões de pele, mas apresenta sintomas inespecíficos que parte do sistema nervoso periférico. Ardência, queimação, formigamento, que pode ser confundido com várias outras patologias. Então, nesse contexto, a gente vai observando que os pacientes vão ficando com esses sintomas, buscando outros atendimentos e não vai especificamente para o tratamento da hanseníase, para o especialista, para o centro especializado. E quando chega no serviço para fazer o diagnóstico, já é a forma multibacilar. O que a gente observou agora no relatório, que é mais de 70% dos casos que nós diagnosticamos em 2023 são nas formas transmissíveis da doença. Coordenador, e sobre esses dados aqui em Picos? São dados alarmantes, né, no que diz respeito. O país está em segundo lugar no mundo, o Piauí também quase 700 casos. E a situação aqui em Picos, como é que está? A gente tem observado que, se a gente pegar os dados brutos, a gente observa, caramba, é muita coisa. Mas se a gente for trabalhar esses dados, a gente observa que a gente está numa curva descendente. A gente tem diminuído os nossos casos a cada dia que passa. Nos últimos 8 anos, a gente está avaliando e a gente está acompanhando, a gente tem observado que as formas paucibacilares elas têm aumentado. E é o que a gente tem buscado. O que são as formas paucibacilares? A forma não transmissível da doença. Então a gente tem que buscar, se a gente observar o gráfico que nós fizemos hoje, as formas paucibacilares elas estão ali num percentual de 22% e as formas multibacilares a mais de 60%. Mas a gente observa que a forma dimorfa, que é uma forma que está em forma de transição entre os dois polos, ela tem aumentado bastante, em 50%. O que significa dizer? Que as formas paucibacilares aumentaram e a forma dimorfa ela diminuiu. Então, apesar da gente ter a forma transmissível alta, a transmissão é pequena, porque a forma tuberculoide e a forma indeterminada e a forma dimorfa não são fontes consideradas de transmissão tão forte assim. Então, a gente observa que o controle na nossa cidade está de acordo com aquilo que a gente observa. O que é que nós estamos esperando? Que nos próximos 5 anos a gente tenha uma queda dessa forma multibacilar e o aumento dos paucibacilares, que seria o ideal. Hoje nós estamos numa curva inversa. Só que para essa curva fazer essa conversão, ela é lenta. Então a gente espera que nos próximos 15 anos a gente comece a ver de fato essa curva diminuir. Porque o período de incubação da doença varia de 2 a 7, até 10 anos você pode ficar com a doença incubada. Então a gente espera que nos próximos 15 anos nós tenhamos essa inversão de curva e aí controlar de fato a hanseníase no nosso município. Coordenador, enquanto o senhor falava agora há pouco, a gente observava nas imagens, imagens de hanseníase, de pessoas que infelizmente acabaram sendo acometidas com a doença. Daira, solta para mim novamente essas imagens e eu pergunto para o senhor, quem está em casa agora, nesse momento, acompanhando Notícias de Picos e às vezes tem alguma manchinha no corpo,
Existe um sinal, coordenador, que levante um alerta para a pessoa, procure o seu médico o mais rápido possível. E a gente observa as diferentes formas que essas manchas podem aparecer no corpo das pessoas. Sim, existe, Clebson. A gente precisa pensar que hanseníase apresenta mancha, mas nem toda mancha é hanseníase. Quais são as características específicas da mancha de hanseníase? Mancha de hanseníase resseca a pele, cai o pelo e altera a sensibilidade no local. Então, mancha que coça não é hanseníase. Mancha de hanseníase tem que ter alteração de sensibilidade. E aí não é dormência em si. Dormência é quando você corta, fura, queima com cigarro e não sente nada. Mas é quando você trisca em cima da mancha e pega na outra região do corpo e você sente que o toque é diferente, porque não é para ser. O toque é para ser igual. Se você triscar na mancha na sua pele, triscar na outra região do corpo e tiver diferença de sensibilidade, procure o posto de saúde. E não vamos pensar nas lesões grandes de pele. Uma única manchinha do tamanho da digital do seu dedo, se tiver alteração de sensibilidade, ressecamento de pele, ressecamento de pele e queda de pelo, pode ser hanseníase. Então, é melhor procurar o serviço mais cedo para tratar, curar e evitar as sequelas que a doença pode deixar. O estágio mais grave da doença, coordenador, pode acontecer o que com essa pessoa? A hanseníase é classificada por 4 formas: indeterminada, tuberculose, dimórfica e vichoviana. A forma vichoviana é a forma mais grave da doença. Quando o paciente chega na forma vichoviana, ele trata a cura. É importante dizer que a doença tem cura em qualquer fase. Porém, é uma doença neural, que atinge o sistema nervoso. E o sistema nervoso periférico, uma vez danificado para sempre. Ele não se regenera. Então, nós temos pacientes que tratam a cura, mas ficam com a mão dormente para o resto da vida. Nós temos pacientes que tratam a cura, fica com o pé dormente, que perde a sandália. Ele vai andando e a sandália fica para trás. Então, é importante tratar o mais cedo possível para evitar essas consequências. Coordenador, qualquer pessoa, né, está suscetível a contrair a hanseníase, mas existe uma relação no que diz respeito àquelas pessoas que enfrentam uma certa vulnerabilidade social, uma frequência maior dessas pessoas contraírem a doença? Sim. A gente precisa observar que 90% da população não pega hanseníase. Por mais que entre em contato com o bacilo todo dia, não desenvolve. O organismo tem resistência própria, destrói o bacilo. 10% da população pode pegar hanseníase. 10% de 210 milhões de brasileiros é muita gente, né? Então, desses 10%, as pessoas podem se infectar e pode ficar incubada até 7 anos para desenvolver os primeiros sinais e sintomas. Quem é que está mais susceptível a desenvolver a doença? As pessoas que estão em conglomerados, que vivem em conglomerados. Nós temos, infelizmente, a nossa cidade, são 2 cidades, né? Nós temos um centro pujante, com aquelas casas bonitonas ali no canto da várzea, mas nós temos uma periferia grande, onde nós temos casas que vivem 3 famílias. Então, é óbvio, se tiver um caso de hanseníase ou de tuberculose dentro dessa família, a probabilidade de contaminar outras pessoas é altíssima, né? Porque estão convivendo no mesmo lar, num pequeno ambiente, e o convívio faz com que essa transmissão aconteça, porque a hanseníase e a tuberculose é transmitido pelas vias aéreas superiores, né? E o convívio próximo é que faz com que você possa se contaminar. Portanto, no estudo que nós fizemos em 2016, nós temos claramente a periferia, os bairros com maior número de casos. E são justamente nesses bairros que nós estamos trabalhando, fazendo as campanhas de diagnóstico para diagnosticar o maior número de casos possível e diminuir a fonte de transmissão. O tratamento, como é que a gente sabe que o tratamento ele é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e aqui em Picos, essa pessoa que vem a ter a doença, ela consegue esse tratamento, ela consegue ser acompanhada, ela precisa passar na unidade básica de saúde para ser encaminhada para o PAN, ou ela já pode seguir direto para o pronto atendimento médico? A porta de entrada do serviço de saúde é a atenção básica, né? Então, o paciente apresentou qualquer sinal ou sintoma específico que ele pensa que possa ser hanseníase, procurar o posto de saúde. E se o posto de saúde tiver dificuldade para fazer o diagnóstico, referencia para a gente no PAN. Mas o paciente também pode ir direto na unidade, no PAN, não tem problema nenhum. O PAN a gente recebe pacientes por encaminhamento, a gente recebe também por demanda espontânea. Então o paciente pode ir espontaneamente, a gente vai fazer avaliação técnica, os testes de sensibilidade, colher os exames, agendar a consulta médica para fechar o diagnóstico ou descartar a possibilidade. Em Picos o PAN fica localizado onde? O PAN hoje está funcionando na Rua São Sebastião, número 869, vizinho ao posto Facilite, no bairro Canto da Várzea. Só para finalizar essa nossa conversa aqui, que eu tenho certeza que está levando muita informação para quem está em casa, a gente falava a respeito do Janeiro Roxo.
E é uma Sim. campanha muito importante para levar informação para essa família, para essas famílias, essa população que muitas vezes fica à margem da sociedade Sim, sim. e está ali diante de uma vulnerabilidade muito grande. Ao longo de todo esse mês de janeiro, como é que deve acontecer essa campanha aqui em Picos? Vocês devem estar realizando ações, até mesmo de forma itinerante nessas comunidades? Sim. O Janeiro Roxo é uma questão interessante, porque o Janeiro Roxo pega os pacientes que normalmente não vai no serviço de saúde, né? Então, a gente tem todo um aparato anual, que você faz campanhas, busca no serviço de saúde, divulgação das informações no meio de comunicação, mas nós temos pacientes que a gente pega no Janeiro Roxo que normalmente não vai no serviço de saúde. Então, como é que nós estamos organizando? Nós estamos organizando agora para a semana de 22 a 26 de janeiro, onde nós vamos começar a organizar. No dia 22, a gente vai fazer uma abertura simbólica lá no nosso serviço, vamos convidar os pacientes, convidar os familiares para a gente fazer uma palestra educativa, sinais e sintomas, prevenção de incapacidade, manejo clínico das reações, para que a gente possa trazer e aproximar essas pessoas do serviço. Depois a gente vai fazer campanhas específicas nas unidades. A gente já tem fechada a campanha do dia 25, do dia 23 nas UBS e no dia 24 a gente está organizando um dia D em parceria com a atenção básica e nós vamos ter um médico dermatologista especialista no PAN. O pessoal da atenção básica vai fazer a triagem dos casos suspeitos e enviar para a gente fechar esses diagnósticos. E no dia 26 a gente vai encerrar com a blitz educativa distribuindo panfleto na cidade. Coordenador, queria agradecer as informações do senhor. Conversamos com Gilberto Valentim, coordenador do Pronto Atendimento Médico PAN aqui em Picos, referência não só para o município, mas para toda a região quando se fala nesse tratamento contra a hanseníase. Obrigado, Gilberto. Eu que agradeço a oportunidade da gente vir aqui divulgar os sinais e sintomas dessa causa tão importante. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.